educação em direitos fundamentais, sobretudo na questão do acolhimento dos migrantes e refugiados, torna-se uma necessidade flagrante diante, infelizmente, da quantidade de migrantes e refugiados que temos recebido no nosso país. Eu digo infelizmente por conta justamente da condição desses migrantes e sobretudo dos refugiados, né, como todos sabemos, que fogem de perseguições das mais variadas nos seus respectivos países, né? Mas o trabalho do César nos dá justamente uma nova perspectiva, estabelecendo justamente, como dizia, esse link entre a educação e os direitos humanos, direitos fundamentais, na proteção e na tutela desses migrantes e desses refugiados. Sim, obrigado, professor. Queria contar um pouquinho para os ouvintes aí, e depois para os futuros também que vão assistir a live, que como se formou isso, né? Como que a gente chegou até o tema. O professor Miali, melhor do que ninguém, pode explicar também isso, mas sob o meu ponto de vista e sob o ponto de vista do professor. A gente estava no curso de mestrado, já concluído, né? Em Americana, na Unisal, quando, durante as aulas de metodologia, a professora Renata Cieiro orientou uma ideia acerca da questão da ética, porque, em razão da nossa formação jurídica, a gente tentou fazer algum link entre a educação, de alguma forma, e o direito. Só que a ética era um tema muito vasto, e aí a gente acabou chegando, através do coordenador, o Renato, lá da Unisal, até o professor Miali, que era o único orientador do direito, né, que tinha também a formação jurídica e poderia me orientar para esse viés jurídico. O professor Renato, já de antemão, elogiou muito o professor Miali antes de eu conhecer, então eu já fui super recomendado e com ótimas referências do professor Miali. Já cheguei feliz ao professor Miali com a ideia da ética. Na minha cabeça estava tudo pronto, que eu ia fazer alguma relação entre educação e ética, que é um tema importante, mas, enfim, vasto. O professor Miali não me desestimulou, mas ele pediu para eu pesquisar a respeito disso. Eu fui pesquisar, é um tema vastíssimo, a gente não conseguiria cobrir isso numa dissertação. E aí a gente foi conversando e chegamos até a ideia dos migrantes, dos refugiados, que é um tema que o professor Miali já pesquisou muito, já tem muito trabalho, muita produção sobre isso, e poderia facilitar ainda mais a minha dissertação. Então, foi aí que a gente começou essa jornada pelos migrantes e refugiados. E aí, o que falar sobre migrante e refugiado? Também é difícil, porque o tema é vastíssimo, tem opiniões de um lado, opiniões de outro, e a gente teria que fazer um viés ainda com a educação, né? Sem sair da educação, porque o mestrado era sobre educação, era um mestrado em educação, a gente não poderia trazer a roupagem exclusivamente jurídica para um mestrado que é de educação, a gente teria que fazer a interface. Então, essa foi uma dificuldade inicial que a gente teve. E aí, com o tempo, a gente foi abreviando, né, todo o trajetória. Com o tempo, a gente foi chegando, construindo essa ideia de educação dos migrantes e refugiados, e aí, através da língua portuguesa, começamos a transitar por aí, a língua portuguesa como a língua de acolhimento. Isso acabou sendo um dos capítulos do livro, talvez o capítulo mais importante, naquela visão da União Europeia, que já é mais avançada nesse sentido. Trouxemos alguns aspectos do Brasil ainda começando a caminhar nessa recepção, nesse acolhimento mais efetivo dos migrantes e refugiados, que quando chegam não sabem se quer falar a língua e tem dificuldades basilares, dificuldades básicas, que dificultam, inclusive, a aquisição dos direitos iniciais, né? Direitos básicos, direitos sociais, da assistência, um benefício LOAS, um direito previdenciário, ele não consegue ter acesso a isso por conta da língua. Então, a língua é a primeira barreira, a gente começou a trabalhar sobre isso e gerou um capítulo que, no meu ponto de vista, ficou muito bem arrematado. É o capítulo do acolhimento através da língua, né? Língua portuguesa. E aí a gente começou na verdade, a dissertação é uma coisa que só quem faz, né, professor, consegue entender, porque a gente vai construindo ela durante o caminho, não tem como a gente, no começo dela, prever o que vai acontecer até o final. Então, assim, a gente começou a estudar, começamos a entrar em outros temas, chegamos até
também a ideia da inclusão através das cátedras, né? A inclusão das organizações da sociedade civil, faculdades, etc. E chegamos nas cátedras Sérgio Vieira de Mello. E aí fizemos um trabalho exaustivo acerca da produção das cátedras no Brasil, com índices, com estatísticas da cátedra, do que ela produz, do que ela incentiva, do apoio, até inclusive o apoio universitário a esses migrantes e refugiados, dando uma condição de vida em, não digo igual, mas em suficiência para ele conseguir acessar um patamar de isonomia na nossa igualdade, na nossa sociedade tão desigual, né? Então, esse também é um capítulo que eu reputo, no meu modo de ver como autor, muito importante no trabalho, o capítulo da proteção jurídica do migrante refugiado, através ou conferida pelas organizações. Aí temos também a questão da conferência de diplomas, temos outras nuances, outros aspectos que as organizações sociais, da sociedade civil, conferem, e muito bem, fazem um bom trabalho, estão cada vez mais fazendo esse trabalho bem feito, na proteção e tutela sociojurídica dos migrantes e refugiados. E aí, esses são os capítulos finais. Os primeiros capítulos a gente acabou falando de educação, porque tinha que falar sobre isso, aí transitamos um pouco por Paulo Freire, da educação libertadora, a educação transformadora, uma educação voltada para a cidadania. Esse ponto é importantíssimo nesse momento em que a gente vive de eleições, de ódio. Essa dissertação e, consequentemente, esse livro falam do não ódio, eles falam da exclusão, da inclusão e não da exclusão. O ódio, a gente vê uma ideia de exclusão, né? Ah, você não é igual a mim, você não vota na pessoa que eu voto, então você está excluído do meu grupo. Esse livro traz uma ideia completamente oposta, traz uma ideia de acolhimento, né? De recebimento de uma pessoa na condição de ser humano, não na pessoa, na condição de pessoa, de partido X ou partido Y. Então, eu acho que esse viés e essa live de lançamento é oportuna em véspera de eleição para trazer esse recado também, né? E como eu acho que na condição de autor eu posso fazer isso, tenho legitimidade para trazer esse viés, embora o livro não trate disso especificamente, mas acho que esse viés é importante a gente trazer, porque é um viés do livro muito acolhedor, muito inclusivo, e a gente vê cada vez mais uma sociedade excluindo, discriminando, desigual, uma sociedade do ódio, né? O que traz só nocividade, tanto nos direitos, quanto no aspecto social, no aspecto econômico, em geral, em relação ao aspecto humano. A gente vê uma decaída, né, nesse aspecto humano. Mas, enfim, esse é o aspecto da educação que a gente tratou no primeiro capítulo. E aí falamos no segundo capítulo sobre migrantes e refugiados. O conceito de migrante aí é um conceito mais jurídico, a diferença entre asilo político e refúgio, migração, falamos um pouco disso. Depois, quem tiver interesse na aquisição do livro vai ser um prazer, e aí vocês vão poder estudar isso com mais detalhes. Então, o primeiro capítulo falamos de educação, o segundo de migração e refúgio, diferenciando os aspectos doutrinários, jurisprudenciais. O terceiro, que talvez seja o coração do livro, falamos do acolhimento através da língua. E o quarto, da proteção sociojurídica, com ênfase no papel desempenhado pelas cátedras Sérgio Vieira de Mello. Então, resumidamente, foi isso, né, professor? Essa é a visão que hoje, depois de mais de um ano do trabalho feito, eu consigo ter desse trabalho e, coincidentemente, não foi de propósito, em épocas de eleições, eu acho que esse trabalho também tem, eu acho que esse condão, a gente tem o dever de fazer isso, de trazer essa luz, iluminar a cidadania, porque o aspecto da cidadania nesse trabalho é muito forte, é muito marcante, eu sinto muito isso ainda hoje, muito vivo quando eu estava escrevendo. E eu acho que isso tem que estar vivo para a pessoa que vai ler e tem que estar vivo para quem está ouvindo a gente também, nesse momento que a gente vive, né, professor? Perfeito, de pleno acordo. Inclusive porque nesse momento nós estamos vivendo, infelizmente, com uma escalada, né, do discurso do ódio, né? Quem sofre, além, logicamente, dos brasileiros, são justamente esses estrangeiros, né?
apesar de que uma parte da doutrina não gosta mais que a gente utilize esse termo estrangeiro, que eu saiba, não foi abolido do dicionário, né? Então, podemos utilizar e mesmo porque na Constituição existem várias referências aos brasileiros e estrangeiros, né? Então, constitucionalmente falando, o termo ainda ele pode ser usado e deve ser usado, na minha modesta opinião. Mas, enfim, e claramente, né, se nós notarmos, né, avaliarmos aí as propostas dos candidatos e das candidatas, sobretudo a presidência da República, nós vamos perceber que, infelizmente, né, essa temática ela passa praticamente ao largo, né, de uma discussão mais aprofundada, né. Infelizmente, parece que boa parte dos candidatos e das candidatas não tem uma preocupação muito grande com essa temática, né? Então, mais uma razão para que o tema volte, né, a ser abordado numa perspectiva de integração, como o César já disse, né, o acolhimento, né, desses migrantes e refugiados passa pelo processo de integração, e não há integração sem o domínio da língua pátria, né? Então, como diria, né, o Fernando Pessoa, né, a minha pátria é a língua portuguesa, né? Então, claro, se você imagina a situação aí de um afegão. Vejam, semana passada nós tivemos aí relatos, né, de uma quantidade relativamente, algumas delas ficaram aí no hall ou no saguão do aeroporto de Cumbica, se salvo melhor juízo, durante 2 ou 3 dias, até que de fato foram acolhidas e encaminhadas para hotéis, enfim. Estamos preparados para a recepção dessas pessoas, né? Estamos falando do estado mais rico da federação, né? Então, de fato, né, essa questão é uma questão essencial, uma questão super atual, e que deveria, sim, ser objeto de pelo menos um item no debate, sobretudo para os representantes, os candidatos, perdão, à presidência da República, porque essa política pública, como nós sabemos, é uma política pública essencial e é coordenado a nível federal, né? A gente sabe que sem essa coordenação federal fica muito difícil aos entes subnacionais, né, aos estados e aos municípios, desenvolver uma política própria sem o apoio e sem as coordenadas, né, vindas do governo federal. Então, por mais boa vontade que a sociedade civil tenha, inclusive, né, esse é um dos objetos de análise da obra do César, né, mostrando, né, a proatividade das universidades, sobretudo na questão do acolhimento desses migrantes, com os cursos de língua portuguesa para esses migrantes e esses refugiados, apesar de todo o esforço que é feito pelas cátedras Sérgio Vieira de Mello, que é um dos objetos essenciais aí de análise feitas pelo César, né? A gente sabe que a presença do Estado, a condução de políticas públicas feitas pelo Estado torna-se essencial, inclusive para o direcionamento, né, das verbas, né? A gente pode falar, né, aqui em iniciativas muito positivas da organização da sociedade civil, mas sem recursos, né, evidentemente que estarão aí fadados infelizmente, né, a não atenderem plenamente as necessidades desses migrantes e desses refugiados. Então, mais uma vez, né, eu reforço, né, a necessidade de trabalhos como o do César, né, serem implementados, né, não apenas no âmbito acadêmico, né, sem dúvida a academia desempenha um papel fundamental, mas sobretudo aqueles que estão aí na linha de frente, né, que trabalham com a realidade crua e nua, né, do resgate, que eu chamaria de resgate da dignidade dessas pessoas, né, que chegam aqui numa condição, muitas vezes, né, de extremo sofrimento, né.
Então, devolvendo a palavra para o César, né, eu só ressalto, né, a necessidade realmente de que esses estudos eles se tornem cada vez mais frequentes, né, na nossa academia. Prova disso, né, é que o César integra o grupo de estudos e pesquisas em educação e participação democrática em direitos humanos da Unesp, né, da qual eu faço também parte como docente, né, e lá temos desenvolvido também uma linha de pesquisa e agora também na área de extensão, começando já uma extensão universitária, justamente estabelecendo um link entre educação e direitos humanos, dando suporte aí aos migrantes e aos refugiados, né? Provavelmente também nós tenhamos aí uma iniciativa que seja uma iniciativa interunidades, vale dizer, entre as várias unidades da Unesp, com também uma atuação na extensão universitária, que não será apenas de uma ou outra unidade da universidade, mas seja algo que venha a ser coordenado por vários professores e pesquisadores da universidade. Então, o trabalho do César também vem no sentido de colaborar com esse esforço da Unesp, né, no sentido de buscarmos também uma maior integração aí com as outras unidades e desempenharmos aí modestamente, né, darmos a nossa contribuição para que essas políticas públicas no âmbito da extensão universitária possam também ser efetivadas. É isso. Obrigado, professor, pelas palavras, sempre palavras de carinho, como não podia ser diferente do senhor, né? Então, eu queria falar um pouquinho, agora rapidamente, sobre a origem do nome, né? Por que surgiu esse nome do livro? Porque também foi um ponto que a gente transitou bastante, que eu senti algumas coisas aí na formação do nome. É interessante porque essa questão do nome, o nome da dissertação é Direitos Humanos e Educação. Então, a gente colocou lá na dissertação de mestrado os direitos humanos junto com a educação. E aí, uma análise salesiana, uma perspectiva salesiana sobre o acolhimento dos migrantes e refugiados. Foi esse o contexto do título da dissertação. Então, a gente colocou a perspectiva salesiana, porque o foco era a Unisaúde Americana, a gente desempenhou o trabalho lá, a dissertação surgiu naquele ambiente. Então, a gente colocou no título a perspectiva salesiana. E colocamos direitos humanos também no título da dissertação. Por que não trouxemos o mesmo título para a obra, para o livro? É uma questão mais de um viés prático, né? Um viés pragmático. Eu sou professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional, na universidade, nos cursinhos. E aí, essa questão do livro, o direito fundamental ou o direito humano depende da perspectiva que eu falo. Se eu falo em relação aos tratados internacionais, a previsão dos direitos fora da órbita jurídica nacional, então eu falo em direitos humanos. Se eu falo na órbita interna, direitos fundamentais. Como o livro trata na perspectiva também interna e de forma bem densa interna, não teria problema também a gente trazer a expressão direitos fundamentais para cá, para o título, o que daria mais razão e mais sustentação até para eu desempenhar aí a atividade docente como professor de direito constitucional. Perdão. Então foi essa a ideia, porque pode ser, né, professor, que cause uma estranheza para quem vai ler a dissertação, fala, mas o título lá é um e aqui no livro é outro. Então é por isso, né? Esse é o motivo, é bom a gente explicar para ficar tudo transparente, assim, não tem nenhum problema em relação a isso. E o título, eles se conversam muito bem, eles são espelhos, são espelhados. A dissertação, por conta dos aspectos práticos da faculdade, da universidade, e o livro, por conta dos aspectos práticos da atividade que eu desempenho hoje. Então, esse foi o motivo que eu queria trazer também nessa live, o motivo pelo qual o nome do livro não corresponde exatamente ao nome da dissertação, mas no cenário essencial, a rigor, na essência, eles são a mesma coisa, né? Não muda. Perdão. Então, aí, eu acho que eu queria, então, professor, falar um pouquinho do nome. A gente, acho que
É isso? Não sei se o senhor quiser complementar mais alguma coisa também, fica à vontade. O que o César disse é muito importante, porque, de fato, uma coisa é quando você apresenta o texto da dissertação, da tese, né, você escolhe um título, e outra é quando você transforma a dissertação em livro. Então, é óbvio que quando existe esse processo de transformação da dissertação ou tese em livro, é necessário que haja aí alguma adaptação, digamos assim, ao formato de livro. Então, por exemplo, na questão referente a anexos. Na dissertação, normalmente você coloca uma série de anexos, né? Você pode colocar aí dezenas de anexos, dezenas de páginas de anexos, etc. Claro que numa publicação ficaria mais complicado, né? Sobretudo uma publicação em papel. Agora, claro, uma publicação em formato de e-book, aí tudo bem, você pode colocar praticamente todos os anexos, mas pensando na publicação tradicional em papel, fica bastante complicado. Então, não é só a questão do nome, né, que deve ser alterado, em função justamente da questão de atingir, digamos assim, o maior número possível de leitores, né? O objetivo é esse, né? Você mudar também o título no sentido de deixar mais próximo, digamos assim, né, o objeto de análise do futuro leitor. E quanto mais amplo, né, for esse espectro de leitores, logicamente melhor para que haja uma circulação das ideias, né? O livro serve basicamente para que as ideias circulem, né? Ele foi estabelecido historicamente, inclusive, com esse objetivo, né? Então, é claro que existe essa tradição, digamos assim, quase, né, de uma transformação, uma adaptação do título original da dissertação ao novo título, que é o título da obra que é publicada posteriormente, né, que seria publicada posteriormente. Então, isso é absolutamente normal, não existe nenhum demérito, muito pelo contrário, né, na mudança do título da dissertação quando for submetida à publicação. Isso faz parte do processo mesmo, como disse, de divulgação e de expansão das ideias que foram desenvolvidas pelo autor. Né? Então é isso. Perfeito, professor. Sempre aprendendo. Essa origem do livro, origem histórica do livro, eu não conhecia, que era da circulação. Muito legal. Tá vendo? Numa live de lançamento do livro, eu estou aprendendo aqui ainda com o professor Miali. É assim que a gente sempre sendo humilde para aprender. A vida é assim. Professor, queria falar agora, acho que é o ponto principal para mim, em termos de contribuição para a sociedade, foi a produção da cartilha. Né? Então, essa dissertação, acho que esse é a cerejinha do bolo, da mesma forma que aconteceu com o livro, ele acompanha como encarte essa cartilha. A gente produziu, né? Tivemos a ideia durante a elaboração da dissertação, a ideia partiu do professor Miali, da gente fazer uma cartilha educativa sobre direitos previdenciários básicos atribuídos aos migrantes e refugiados quando estão no Brasil, obviamente, direitos previdenciários nacionais. Deixando de lado a barreira educativa, linguística, do aprendizado da língua, que essa é uma primeira barreira e já foi tratada no livro, a gente falou, trouxe uma cartilha em língua portuguesa. Primeiramente, a gente produziu a cartilha em língua portuguesa e durante a produção surgiu uma ideia de que talvez eu produzindo em língua portuguesa estivesse sendo contraditório com o próprio livro, porque se eu falei que a barreira linguística é uma das principais barreiras que dificultam o acesso dos migrantes e refugiados aos direitos, como que eu vou escrever uma cartilha em língua portuguesa dificultando o acesso aos migrantes e refugiados? Aí a gente conversei com o professor Miali, a gente construiu isso e tivemos a ideia de fazer uma cartilha bilíngue e traduzir essa cartilha para o crioulo, que é a língua dos haitianos, mas como o número de haitianos é muito grande no Brasil, a preferência foi para essa primeira tradução, o que não impede de, no futuro, essa cartilha vir a ser complementada e contemplada com outras línguas, como o inglês, o espanhol, de repente o francês, o italiano, conforme a gente for vendo a necessidade disso, né?
e a recepção disso pela sociedade, porque é uma via de mão dupla, né? A sociedade recebe, a gente devolve, a sociedade recebe, a gente devolve, isso é natural. E como o professor Miari acabou de dizer, o livro é para circulação, se ele estiver bem circulado, a sociedade vai receber bem, circular, e a gente devolve isso cada vez mais. Essa é a ideia. Então, a gente fez uma cartilha bilíngue, começando pelo crioulo, e a dificuldade maior foi achar alguém para traduzir, porque parece fácil, né? A gente com o livro produzido, falar a cartilha está lá, tudo bonitinho, mas a produção disso dá um trabalho, assim, descomunal. Achar alguém para traduzir para o crioulo já é a primeira dificuldade. A gente foi tentamos algumas indicações, super difícil de achar alguém. Algumas pessoas começaram a traduzir, mas aí tem dificuldades da vida também, como a gente relata no livro, as pessoas são migrantes, são refugiados, elas têm dificuldade no Brasil, então trabalham muito tempo, uma jornada exaustiva, aí a hora que vai traduzir também não tem tempo, coitados, é difícil, é complicado para eles também. Então, a gente acabou demorando um pouco nesse ponto para traduzir, mas achamos, enfim, o Fedo, que trabalha vinculado ao NEPRO, né, da Unicamp, conhece o pessoal lá da Unicamp, e ele foi indicado para mim, e eu cheguei para ele, e aí ele foi muito acessível, muito tranquilo. Eu já não estava mais achando que fosse produzida uma tradução a tempo de eu apresentar a dissertação, mas, enfim, o Fedo foi muito eficiente, foi muito eficaz, e produziu esse trabalho de forma bem rápida. Ele traduziu a cartilha toda, com todos os direitos previdenciários. Essa cartilha é em forma de perguntas e respostas. Inclusive, eu disse para ele, o Fedo é presidente de uma associação de imigrantes e refugiados, e de haitianos, né, especificamente, e eu disse para ele que ele podia divulgar essa cartilha lá, inclusive, na associação dele, para já começar a disseminar isso, independente do livro ou da dissertação. E o Fedo traduziu isso, né, de forma perfeita. E ficamos, então, com a cartilha bilíngue. Esse foi o grande... como foi muito difícil para eu conseguir conquistar isso, para mim isso é muito especial nesse trabalho, né? Cada capítulo é muito especial. É difícil de falar, né, que prefiro um em relação ao outro. Mas a cartilha é a queridinha do livro, é a queridinha da dissertação, porque ela exigiu muito... foi muito minucioso o desenvolvimento dela, o cuidado que a gente teve participando de reuniões com haitianos, ver como eles trabalham, se poderiam traduzir, até que chegamos no Fedo e deu certo. Mas toda essa costura, esse arremate, né, de sensibilidade, isso acaba vindo para a gente com esse gosto, né, diferente na produção da cartilha. Então, por isso que essa cartilha é muito especial, e ela consta no livro, né, em forma bilíngue. Então, esse livro também, a divulgação dele, se não for para você que está ouvindo a gente, pode ser para algum haitiano, por exemplo, que você conheça, que possa usá-la de forma eficiente, ainda que ele não conheça a língua portuguesa de maneira perfeita, porque ele vai conseguir entender na linguagem dele, né, no crioulo. Então é isso, foi muito especial para mim essa produção da cartilha. Eu não poderia deixar de falar disso nessa live de lançamento. Aí quem adquirir o livro vai ver o cuidado que a gente teve nas perguntas e respostas, trazendo os direitos, então como a pessoa pode se aposentar, quais são os requisitos, tudo traduzido para o crioulo, né, professor? Então, vou passar a palavra para o professor agora, mas é isso, queria trazer isso para vocês aí que estão ouvindo. A gente já não tem muito tempo para a live, mas esse ponto eu acho que era essencial trazer, porque foi um ponto muito sensível da produção da dissertação, né, professor? É isso. Sem dúvida. E aí uma contribuição prática, né? Porque é o velho problema, né? Na academia, normalmente, né, ela fica, digamos assim, um pouco alienada das questões práticas da sociedade, né? Então, nas humanas, sobretudo, né, existe uma tendência de a gente ficar filosofando, com todo respeito aos filósofos, né, mas sem uma aplicação que possa, inclusive, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, no caso do livro do César, no caso dos migrantes e dos refugiados, né? Então, a ideia
na tradução, primeiro na própria concepção, né, de uma cartilha voltada para os direitos previdenciários dessas minorias, já é algo assim excepcional. Além disso, somado-se a isso, né, todo o esforço que foi feito pelo César, no sentido de buscar uma pessoa que tivesse condições de traduzir essa cartilha para o creole, que é a língua, o dialeto, para quem, depende da perspectiva que você usa aí, né, que você tem, que é falado no Haiti, porque o idioma oficial continua sendo também o francês, né, mas a língua que se fala no dia a dia é o creole, então o que é mais complicado ainda, né, porque para o francês você vai ter aí uma certa facilidade, você conseguiria, né, ter tradutores. Agora, do português para o creole, a situação fica muito mais complexa, sem dúvida. Então, aí nós temos uma contribuição realmente essencial do trabalho do César, no sentido de realmente estabelecer uma relação entre a produção acadêmica no nível de mestrado e a sua utilização imediata no cotidiano da vida daquelas pessoas, no sentido de facilitar a vida daquelas pessoas, inclusive no próprio conhecimento dos seus direitos, né, enquanto migrantes e refugiados, que, obviamente, imagine, né, uma situação nossa, por exemplo, né, nós brasileiros, imagina nós chegando, né, num país completamente diferente do nosso, uma cultura totalmente diversa, uma língua totalmente diferente, e sem saber, obviamente, da Constituição, dos direitos essenciais que estão disponíveis para todos, né? Se imagina numa democracia, claro, né? Imaginando supostamente que estivéssemos numa democracia. Então, o trabalho do César é essencial por conta justamente dessa conexão que se estabeleceu entre a academia, um trabalho acadêmico, com todas as características clássicas, né, e de um trabalho de pós-graduação, e, ao mesmo tempo, trazer uma contribuição significativa para essa população, para esse setor da população que tanto os brasileiros, porque você tem a versão em português, né, então serve tanto ao cidadão médio comum brasileiro, que não tem acesso, inclusive, a essas informações de forma tão bem constituída, né, como o César desenvolveu, e, basicamente, né, com como objetivo final, né, destinar justamente essa tradução do texto da cartilha para o creole, endereçada, logicamente, a esse grupo específico, né? Então, é de uma relevância a toda prova, né? Então, nós temos aí uma atitude, né, e uma contribuição acadêmica de alto nível, que se traduziu também aí numa ferramenta importante, né, para esses migrantes e esses refugiados. Então, isso que deveríamos, né, ter essa preocupação constante, né? Estamos desenvolvendo um trabalho acadêmico, sim. Ele é do nosso agrado, sim. Mas ele vai servir a quem? Ele vai ficar apenas restrito à discussão de um pequeno grupo de intelectuais que discutem aquelas questões, ou ele poderá ser efetivamente utilizado para melhorar a condição e a qualidade de vida de pessoas, e de um número considerável de pessoas, né? Então, o trabalho do César, nesse sentido, extrapola, portanto, né, o limite clássico, né, de um trabalho acadêmico, que é discutir uma questão normalmente de caráter teórico, mas o trabalho vai além disso. O trabalho traz, de fato, aí uma contribuição efetiva, uma ferramenta que pode e será utilizada, sem dúvida nenhuma, por essas minorias, né? Então, oxalá, né, nós tivéssemos aí com frequência, né, trabalhos dessa qualidade com essa dupla perspectiva, né, de, logicamente,
ser um trabalho para atender os cânones acadêmicos, mas ao mesmo tempo também aí ser utilizado pela grande massa da população como uma contribuição efetiva na melhoria da sua qualidade de vida, né? Nesse sentido também aproveito para dizer que no âmbito da Unesp, a preocupação agora é justamente na chamada curricularização da extensão. A extensão hoje não é apenas o patinho feio do tripé da universidade, né? Como todos sabemos, a universidade está sentada num tripé que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Até muito recentemente, a extensão era considerada, digamos assim, o patinho feio desse tripé aí, porque não atendia, né, às quantificações exigidas pela CAPES ou pelos órgãos de avaliação, etc, etc. E agora, do ponto de vista da Unesp, pelo menos, né, a atual reitoria tem se empenhado no sentido de que haja a curricularização da extensão. Vai dizer, a extensão ela estará presente em todas as disciplinas do curso. Quer dizer, todas as disciplinas terão que ter um aspecto prático, né? Pelo menos no nível assim de mostrar para a comunidade, ou devolver para a comunidade, né, aquilo que a universidade recebe, inclusive no âmbito tributário. Obviamente, a universidade pública só existe porque existe um sistema tributário que arrecada parcela desses recursos destinados à manutenção da universidade. Então, é o mínimo que se imagina, né, que a universidade possa devolver à população, inclusive, infelizmente, né, boa parte dessa população que nunca terá acesso à universidade, nunca terá acesso a uma carteira universitária, né, infelizmente nós sabemos, né, que nós estamos aí ainda muito distantes, né, da média, eu diria latino-americana, inclusive, né, da população brasileira que tem formação universitária, tem acesso à universidade, né. Mais uma razão para a universidade pública, inclusive, devolver a essa sociedade que a sustenta, né, alguns trabalhos no âmbito interno que possam refletir também positivamente na melhoria da qualidade de vida dessa sociedade. É o mínimo que se imagina. Então, a partir daí, eu acredito também que a extensão terá uma nova visão, né, e também já está sendo, inclusive, né, avaliada de uma forma diversa do que era até muito recentemente, né? Então, mais um reforço, né, do trabalho do César, no sentido realmente de contribuir para essa nova perspectiva, né, da extensão universitária, né? O trabalho dele no nível de pós-graduação tem também essa grande virtude. Muito obrigado, professor, pelas palavras novamente. Fico até envaidecido pelas palavras do professor Miali, mas quem conhece mestrado, quem conhece pós-graduação, sabe que o trabalho nunca é de quem fez realmente, é um trabalho conjunto entre orientador e escritor. Então, o professor Miali tem muito do que a gente construiu aí, grande parte também é dele, né? Essa produção também é dele, é nossa. Tanto que eu convidei o professor Miali para fazer a live de lançamento e não poderia ser diferente. A gente tá a dupla aqui, ó, na tela, vocês estão vendo a dupla, é metade, a produção é dividida entre a gente, nada é meu aqui. E assim, e é o que o professor falou, numa sociedade democrática, a gente tem o dever, eu acho, de prestar a nossa contribuição à sociedade, né? Na medida em que a gente pode, quanto mais a gente se ascende na sociedade, nos níveis educacionais, intelectuais, a gente tem a obrigação de tentar também trazer com a gente, e acho que isso é uma raiz de professor que a gente tem, de trazer também com a gente aqueles que não estão nesse degrau e tentar fazer o pessoal subir, todo mundo subir. E pelo menos contribuir para a sociedade para que, de alguma forma, essa sociedade se torne mais democrática e mais humana, né? Porque, no final das contas, é isso que a gente quer, que a população seja feliz e tenha humanidade, o mínimo de dignidade, né, professor? Tudo que a gente faz de produção acadêmica, de trabalhos, no fim das contas, se você for sugar a essência, ela se refere a isso, né? A ser feliz e buscar a dignidade das pessoas. É isso que a gente quer. Então, eu acho que é esse viés, talvez, eu não sabia disso, né? Essa live também está me ensinando bastante, acho que está ensinando todos vocês, professor Miali,
tem essa característica importantíssima de sempre ensinar, e é lindo isso, né? Muito bonito. E essa questão da extensão, da importância da extensão, eu acho que isso vai muito nesse viés, nesse sentido, de que a extensão, o aspecto prático dos trabalhos não pode ficar restrito à academia, tem que se voltar à sociedade para que a gente consiga, pelo menos, tentar, né, atingir essa finalidade principal, que é trazer o mínimo de felicidade e dignidade às pessoas que vivem com a gente nesse planeta, nesse país, e nessa cidade, nesse bairro, tanto faz, né? O que muda é o aspecto espacial, e a gente fica aqui por um tempo, então vamos tentar viver feliz por aqui, né? Essa é a ideia. Professor Miari, eu acho que, no meu ponto de vista, acho que era isso que eu queria trazer para o pessoal. Acho que a gente trouxe até mais do que eu estava esperando. A contribuição do professor Miari é sempre assim, né? Um desabafo aqui. Durante as aulas a gente esperava lá, fazia reunião com o professor Miari para que ia escrever, esperava que fosse uma coisa simples, aí vinha, quando ele me abria assim o campo, eu falei, meu Deus, tem tudo isso, né? Que bonito. E aí como está acontecendo agora, o professor Miari sempre ensinando, sempre humilde, pronto para ajudar. Isso é um exemplo para todos vocês, para todos nós, vocês que estão assistindo e querem a produção acadêmica, querem seguir a pesquisa científica, ou querem seguir a questão do aspecto de docente, da aula, ensinar as pessoas. O professor Miali é um grande exemplo, é uma geração que a gente tem que seguir sempre, porque, pelo que a gente vê aí, não são muitos os professores que têm essa essência, né, didática e de bondade e de humildade, né? Eu acho que é isso. E é isso que a gente reflete no trabalho. No fim das contas, um pouquinho da minha personalidade, um pouquinho da personalidade do professor Miali acaba sendo trazida sob a ótica de conhecimento, mas no fundo é isso. Sob a ótica de conhecimento é um pouquinho da gente que está lá querendo ajudar esse pocão de pessoas que está passando necessidade no Brasil, no mundo, e é isso, né? Então a gente só quer contribuir para um país melhor, para um mundo melhor, para pessoas melhores. Acho que essa ideia parece jargão político em época de eleição, né? Quem ouve falar, esse cara aí está se candidato, mas não é uma ideia que a gente tem mesmo de tentar contribuir para a vida melhor, tá? Para esse tempinho que a gente fique no planeta, para que ele seja mais agradável possível, né? No fim das contas é isso. Então, professor, eu queria, antes de passar a palavra e finalizar, eu queria agradecer muito a participação do senhor desde o começo, quando eu conheci o senhor. Agradecer o Renato nem deve estar assistindo a live, mas agradecer o Renato por ter colocado esse contato para mim, que possibilitou essa abertura tão vasta do meu conhecimento, possibilitou um outro viés jurídico que eu nem imaginava, e no fim das contas acabou possibilitando a produção desse livro. E não se acaba aqui, porque a gente está participando de grupo de pesquisa juntos, e a gente vai caminhar, espero, por muitas décadas juntos aí, produzindo juntos e se ajudando, né? Porque a ideia, chega um momento que a gente se ajuda, não tem mais um ou outro. É o conjunto que faz alguma coisa produzir, e eu acho que isso que é bonito. Então, agradecer muito o senhor por tudo isso, por toda essa trajetória, que já é uma trajetória longa, a produção é densa, e espero que o senhor continue aí, sempre com muita saúde, para ajudar as pessoas que precisam cada vez mais. Obrigado, professor. Eu que agradeço, César, sempre muito gentil e muito proativo, né? É uma coisa que a gente sempre destaca, né? Nós temos, logicamente, né, quantidade aí enorme de alunos, né? Mas alguns ficam, né, marcados, né, na nossa trajetória, né? E o César, sem dúvida, é um deles, né? Por quê? É uma pessoa dedicada, uma pessoa que tem compromisso com as questões sociais, é um compromisso com a qualidade da educação, um compromisso com o mundo melhor, né? Me lembro de uma frase que eu sempre gosto de citar, de um jurista, filósofo francês, falecido já há algum tempo, chamado Jacques Ellul. Jacques Ellul foi professor da Universidade de Bordeaux,
especialista em história do direito, mas também foi um dos pioneiros da luta ambientalista na França, já na década de 60, início da década de 70. E uma das obras dele, ele tem uma frase que é muito marcante, que ele diz o seguinte, né? Pense globalmente, haja localmente. Quer dizer, se você pensar realmente que essa é a única Terra que nós temos, né, o planeta Terra, né, mesmo com essas explorações interespaciais e outros planetas, ou agora estou falando novamente da Lua, etc., etc., a única Terra que nós temos, né, é essa. Né? Temos que pensar, portanto, no futuro do planeta, no futuro das gerações, né, das próximas gerações, o que está no artigo 225, no caput do artigo 225 da Constituição, o capítulo sobre o meio ambiente. Né? O meio ambiente deve ser preservado, né? Não apenas para a nossa geração, mas para as futuras gerações. Né? A gente também, utilizando o capítulo do artigo 225, poderíamos ampliar, obviamente, né? Não é apenas o meio ambiente, claro, porque se não houver o meio ambiente, não há vida, né? Pura e simplesmente, é simples assim, né? Mas a qualidade de vida, né? Qualidade de vida em todos os aspectos, né? Inclusive aí, logicamente, na questão do acesso aos direitos fundamentais, né? O meio ambiente é um direito fundamental, difuso e coletivo, sem dúvida, mas o direito previdenciário também. Né? Então, o que o César nos traz, né, como uma contribuição, retorno, né, a essa questão, no ponto de vista da construção da cartilha, vai justamente na direção aí do que dizia o Jacques Ellul, né? Pensando globalmente, né? E agindo localmente. Como que ele está agindo localmente? Produzindo justamente um material de uma linguagem mais próxima, né? Mais próxima possível, né? Desse grupo de pessoas que por várias razões tiveram que abandonar as suas casas, as suas famílias, e tiveram que, com cara e coragem, buscar a reconstrução das suas vidas num local distante chamado Brasil. Então, só agradecendo, então, para concluir, né, mais uma vez, o gentil convite do César, e dizendo que, de fato, a construção do conhecimento é a construção permanente, sem o apoio de pessoas como César, né, que se destacaram como orientados e agora como colegas, né, colegas e amigos, né, nessa jornada de construção do conhecimento e sobretudo, na partilha desse conhecimento. Né. A partilha do conhecimento é como se nós estivéssemos partilhando o pão, né, o pão do conhecimento. Né? Então, eu me sinto duplamente honrado, César, realmente de poder ter contribuído de alguma forma, né, para a construção desse trabalho e mais ainda feliz por mantermos, né, esse projeto de construção de outros objetos, né, que poderão também ser utilizados aí pela população em geral. Né? O grupo sobre direitos humanos tem exatamente esse condão, né, de contribuir permanentemente. Veja que não tem fim, né? É um trabalho permanente de contribuição para a melhoria das condições de vida da população. Né? Agindo, como disse, né, plagiando aí o Ellul, agindo localmente, pensando sempre globalmente, mas agindo localmente. Agradeço mais uma vez, César, o gentil convite e recomendo, né, que todos, por favor, né, leiam, né, a obra do César, né? Estamos aqui esquecendo de mostrar aqui o filhote do César, né? Tá aqui, ó, tá? Então, boa leitura para vocês. Foi um prazer, César. Obrigado, professor. Obrigado aos ouvintes. Espero que o pessoal consiga assistir bastante essa live e divulgar para quem precisa. Agradeço a todos, professor Miali. Um forte abraço. Ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite. Professor, a live está encerrada.